amplificador operacional que a gente fala. Tá bom? Amplificador operacional. O símbolo dele, né, é esse triângulo aqui. Né? Então, basicamente, o que acontece aqui? Ele tem duas entradas aqui. Né? Duas entradas. Uma entrada que a gente fala que é a entrada inversora, então ela vem com sinal menos, e uma entrada aqui que é a entrada não inversora, que é a entrada mais. Tá bom? E ele tem a minha saída aqui, né? Meu VO. Então, aqui, ó. Essa tensão aqui é o V-, essa tensão aqui é V+. O que é o meu VO aqui? A minha tensão VO, ela é justamente um ganho, né? Então eu vou ter um ganho aqui, né? E eu vou ter a diferença entre V+, menos V-. Então eu vou pegar a diferença entre a entrada não inversora e a entrada inversora e vou multiplicar aí pelo nosso ganho. Bom, então é isso que acontece. Obviamente, aqui dentro você tem lá transistores, amplificadores, enfim, que vai fazer com que o seu sistema funcione aí e te entregue alguma coisa desse gênero aqui. Beleza? Tudo bem? Então esse é o grande mistério aí, tá? Agora, para a gente brincar aqui, o que a gente precisa aqui? Né? A gente precisa de um amplificador, eu vou fazer um amplificador ideal. Né? Então, o Amp-Op, vou usar ele como sendo ideal. Beleza. Então, no Amp-Op ideal, o que acontece? Esse ganho aí, ó, ele é igual a infinito. Né? Então, qualquer diferençazinha que você coloque aqui, você faz com que a sua saída aqui ela sature, ou para mais ou para menos, ou para tensão positiva ou para tensão negativa. Tá? Então, essa é a primeira coisa aqui que a gente tem aqui desse Amp-Op ideal, é que o ganho é infinito. Aí você vem e me pergunta, professor, mas tem um cara aqui com ganho infinito? Isso é possível? Então, não é possível, tá? Mas os amplificadores operacionais, eles têm ganhos já muito elevados, da ordem de 100 mil. Então é um ganho muito grande, tá? Não é infinito, mas ele, né, nos usos diários aí, ele pode ser interpretado aí como de ganho ideal. Tá bom? A resistência de entrada, ou a impedância de entrada, melhor, vamos colocar aqui. Minha impedância de entrada, ela também é infinita. Então, o que acontece? Entre essas duas aqui, entre essas duas entradas, eu tenho lá uma pequena resistência, né, que o valor dela é infinito. Né? A impedância dela de entrada é infinita. Então, se esse cara que tem impedância infinita, o que acontece? Eu não tenho corrente entrando nesse cara. Não é isso? Então, qual que é o resultado aí de uma impedância infinita? Não tem corrente. Não tem corrente. Então, não há corrente de entrada aqui. Tá? Então, ele olha especificamente só as tensões V-, a tensão na porta, a entrada inversora, e a tensão V+, que é a tensão na entrada não inversora. Tá? Beleza? E a outra colocação é que a impedância de saída, o Z out aqui, né, a impedância de saída, ela é igual a zero. Né? O aluno pode perguntar, professor, mas eu tenho sistemas aí que tem impedância infinita? Olha, não. Mas ela está aí na ordem de 5, 10 gigaohms, tá? Ou seja, muito grande. Tá? Não é infinita, mas é muito grande. Muito
E o Z-out aqui, ele seria igual a zero. Ou seja, esse cara aqui, ó, ele seria capaz de fornecer a corrente que você quisesse. Esse cara aqui é bem mais difícil. Então, isso aqui na prática é por volta de 10 ohms, alguma coisa desse gênero. Né? Não é zero, né? Mas ele consegue fazer aí, né, uma boa geração de corrente. Tá? Tudo bem aqui? Professor, Oi. o senhor já ouviu falar casamento de impedância? Sim, sim. Então, o que acontece? Ó? Vamos supor que você já deve ter visto isso, ou né, nos seus temas, em que a máxima transferência de potência, ela se dá quando? Ela se dá quando eu tenho os meus dois, o gerador e o receptor, com casamento de impedância. Ou seja, a impedância tem que ser igual. Tá? Tem que ser igual. Aí eu tenho a máxima transferência de potência aí de um sistema para outro. Tá bom? Então isso é uma coisa que precisa acontecer. Vamos supor lá que você tem um amplificador aí no seu carro. Então tem esse pessoal aí, tem alguém que gosta desses alto-falantes atrás do carro aí, que fica fazendo uma merda do cão aí. Quem que tá nessa aí? Sempre tem aluno que tem. Não, sempre tem aluno que tem essa brincadeira aí infeliz. Mas vai lá, não vamos, né? O Edson faz. É fase, passa, né? É fase. A gente vai ficando velho e aprendendo, né? Não, eu tive um Aqui aluno. nós não temos, professor, porque nós temos cultura. Ah, eu tinha um aluno aí, no semestre passado que ele não só, né? Não, eu faço, eu tenho tal, mas por que você faz isso? Vem aquela pergunta, por que você faz isso? Não, porque tá para todo mundo escutar tal, mas não perturba. Ah, a gente quer perturbar mesmo. Enfim, bom. Não é o Rockstar, né, com Tojão. Já tive, né? Já tive vontade de ter, né? Porque eu nunca tive um Rockstar com Tojo, né? Mas já tive vontade de ter, entendeu? Já tive vontade de ter. As coisas É boas fase, professor. justamente são fases, né? São fases. Quem não queria ter um Rockstar com Tojo na época, né? Mas não consegui, né? Ali é ouro. Não teve jeito na época. Bom, aí o que acontece? Olha, esse negócio de estar com Tojo aí, você tirou lá do arco do baú, hein? Vou fazer uma chamada lá. Rivalidade, né, professor? Vou fazer uma chamada no Instagram aí que vou chamar um monte de gente aí que vai gostar dessa história. Então, como estava falando, por exemplo, você que tem aí esse amplificador. Então, a saída do amplificador ela tem uma determinada impedância. Normalmente 4 ohms, 8 ohms, alguma coisa do gênero. Tá bom? E o seu alto-falante também tem uma determinada impedância, normalmente 8 ou 4 ohms. Então, o ideal é que você faça o casamento, para que haja a máxima transferência de potência do amplificador para a sua caixa de alto-falante. Mesmo, né? Então, olha só, a gente tem que ensinar, né? Mesmo que seja uma coisa ruim para a gente, mas a gente tem que ensinar. Então aí, se você não casar, acontece o quê? Parte da potência que você entrega ao amplificador, à sua caixa de alto-falante, vai ficar retida no seu amplificador e vai ser perdida. Tá? Então tem que haver um casamento de impedância aí. O pessoal do rádio aí, lembra? O pessoal do rádio aí que agora me falaram, a gente vivia perdendo rádio justamente por conta de casamento de impedância. Né? Então, o que acontece? A saída do rádio transmissor, no caso, eu trabalhava em Furnas na época, e a gente tinha esses rádio transmissor VHF nas viaturas. Né? Então, para o sistema funcionar, eu coloco o rádio,
tem a minha linha de transmissão, que seria o meu cabo até a antena, e ali eu conecto a antena para fazer a transmissão. E a antena tem, o casamento da antena, ele é feito de forma que ele case com a impedância do ar. E aí o cabo também tem que ter a mesma impedância da antena, que tem que ter a mesma impedância... Bom, tem que estar tudo casadinho, né? O que acontecia? Tinha um lugar que a gente ia, hotel, garagem, essas coisas, que o carro era uma veraneio, né? Ela era muito alta e não cabia no estacionamento com a antena que ficava em cima do carro. Aí a gente, para guardar o carro, fazia o quê? Não quebrar a antena, você ia lá e tirava a antena. E colocava ali no porta-luva. No dia seguinte, quem é que lembrava de colocar a antena no lugar de volta? Ninguém, né? Mas aí, chama fulano aí no rádio e tal. Na hora que você batia o PTT, né? O PTT é uma chamada do rádio. Na hora que você batia o PTT no rádio, você queimava o rádio. Por quê? Porque toda a potência que ia para a antena, chegava lá e ela retornava tudo de volta para o rádio. Queimava. No caso, esses rádios nossos eram Motorola, não era Nextel, não. Mas se você tiver um Nextel, você tirar a antena e dar o PTT, ele deve queimar. Se não queimar, ele vai muito próximo disso, viu? Ele vai muito próximo disso. Eram Motorolas, os Motorolas grandes, viu? É desse mesmo, professor. É desse mesmo que a gente trabalha na empresa lá. Então. Tira a antena e dá o PTT. Perdeu o rádio. Não é que perdeu, né? Não, O amplificador dele, final, dá, ele pifa. não, pessoal, os caras vão cobrar de mim se eu fizer isso aí. Mas ninguém vai saber que foi você que fez. Bom, enfim. Mas aí tem que ter um casamento de impedância de toda a fase. Tirou a antena, o que vai acontecer? Aquela potência toda que era para ir para a antena, volta de novo para o rádio e queima os bichão. Queima os bichão. Bom, voltando aqui no nosso amplificador, vou colocar dois amplificadores aqui, vai? Os três amplificadores que a gente tem aqui. Então a gente tem, o primeiro é o amplificador inversor. Então, esse amplificador inversor ele é o seguinte, ó. Tá aqui o nosso amigo, tá aqui a saída. Essa entrada aqui é minha entrada inversora. Aqui eu vou colocar uma resistência, eu vou chamar ela de R1. Aqui eu vou ter a minha tensão de entrada. Esse cara aqui vai ser a minha tensão de saída. Aqui eu vou ter outro resistor, que é o meu resistor R2. E o meu sinal, né, minha entrada não inversora, ela vai ser aterrada. Tá aí. Esse é o meu bichão aí, né, o meu amplificador aí, né, chamado de inversor. E a ideia é saber quanto que é o meu VO, quanto que é o meu ganho aí, né? O que é o meu ganho, então? O meu ganho, né, ele é justamente a relação entre a saída, entre o VO e a minha entrada, o meu VE. Então eu quero saber essa relação. O que é o meu VO, o que é o meu VE? Então vamos lá. O que acontece aqui, ó? Então você aplicou um VE, né? Vai acontecer o quê? Vou ter uma corrente I aqui, né? Chegando aqui neste amplificador, o que vai acontecer? Né? Eu tenho esse nozinho aqui. E nesse nozinho, o que vai acontecer? Essa corrente, ela vai ver no amplificador qual que é a impedância. Vamos pensar no amplificador ideal. Qual que é a impedância aqui desse amplificador ideal? Não é infinita? Infinita, né? Isso. Então, a corrente que entra para cá, ó, essa corrente que entra para cá, se essa resistência é infinita, essa corrente aqui é zero. E aí, o que ocorre? Toda a minha corrente I vem para cá.
que passa pelo R2 e, né, teoricamente, aí passa pelo VO. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Não, né? Então, beleza. Ó. Agora é o seguinte, outra coisa que a gente tem aqui é o seguinte. Quando esse sistema aqui, então esse sistema ele não está saturado, eu não estou considerando ele como saturado, ou seja, eu tenho um valor de tensão aqui, VO, tal que ele é uma amplificação aqui do VE, e ele não chega a ser mais ou menos VCC, ou seja, ele está na faixa de amplificação, tá? Então, se ele está na faixa de amplificação e o ganho desse amplificador ele é infinito, para mim ter um valor aqui de VO, concorda que essa tensão aqui, ó, essa tensão entre as entradas inversora e não inversora, ela tem que ser praticamente 0 volts. Entenderam isso? Professor, mas é 0 volts por causa que a corrente é infinita? Então, é 0 volts porque eu tenho um valor de tensão aqui. E como o meu ganho é infinito, para que eu tenha um valor de tensão aqui, esse cara tem que ser muito próximo de zero. Vamos supor aqui, ó, só para imaginar uma conta aqui. Eu vou pensar aqui, né? Vamos pensar aqui, ó, que eu tenho uma tensão aqui, VO, o meu VO seja... Ó, vou colocar aqui, ó. Então, vou pensar aqui que o meu VO seja o valor, vai lá, de 5 volts. Opa! 5 volts, tá? Então, eu estou com um VO de 5 volts. Eu vou colocar um ganho aqui, ó. Então, se a gente colocar ele como infinito, ele vai ficar ruim para a gente ver. Mas vamos supor aqui que eu tenho um ganho aqui de 10 a sexta, né? Ou seja, 1 milhão. Não é infinito, mas é muito grande, né? O que é o meu VO? Meu VO não é o ganho vezes a diferença entre as tensões V mais e V menos. Não é isso? Não, então isso aqui é o que a gente... Ó, se você olhar aqui, ó, Correto. foi o que a gente colocou Correto. aqui, ó. Minha tensão V0, minha tensão de saída é o ganho vezes a diferença entre as duas tensões. Ó, tá aqui, ó. Agora, pensa aí. O meu V mais menos a tensão V menos, ela vai ser o quê? Ó? Se o G está aqui multiplicando, ele passa para lá dividindo. Ou seja, ele vai ser a tensão VO dividido por esse ganho aí. E só para a gente ter um valor, né, legal aqui, ó, eu vou ter 5 dividido por 10 a sexta. Ou seja, isso aqui vai ser 5 microvolts. 5 microvolts, eu posso falar que é praticamente zero? Sim, que é muito baixo. Muito baixinho, né? Então, essa tensão aqui ela é praticamente zero, né? E isso porque o meu ganho aqui, eu coloquei um valor nele aqui, 10 a sexta, né? Se ele for maior, então, ou seja, se ele tender mesmo a infinito, isso aqui diminui mais ainda, né? Então, se for 10 a sétima, por exemplo, isso aqui vai ser meio micro, ou seja, diminui 10 vezes, e assim vai. Né? Quanto maior o ganho, mais baixo vai ser a diferença. Então, isso aqui tende a ser zero. E o que acontece aqui? Ó? Então, eu vou ter aqui, ó, o que a gente chama, nesse ponto aqui, de um TEA virtual. De um TEA virtual. Beleza? Até aqui tudo bem? Tá. Aí, ó, pergunto para vocês. A minha tensão VE
tensão VE. Você concorda que é essa corrente vezes o RI, né? Então a corrente vezes o RI, ó, ela vai dar essa tensão no resistor, que ela é justamente o meu VE. Então, ó, o que acontece? O que é o meu VE, então? Meu VE ela vai ser a corrente I vezes o resistor R1. Beleza? Até aqui enxergaram isso? Beleza, tá ótimo então. Agora, ó, vamos ver o meu VO. Meu VO é o seguinte, ó, ele está aqui em relação ao terreno. Eu vou colocar o terrinho aqui. Qual que é a tensão aqui no R2? A tensão no R2, ó, vai passar a corrente I, vai passar o R2 e ele vai aparecer uma tensão aqui, ó, que é a minha tensão VR2. Um lado aqui dessa tensão VR2, ó, ela está batendo aqui com o VO, concorda? Está ligado aqui, ó. Então eu tenho esse lado aqui, ó, e o VO está ligado no mesmo ponto, tá certo? Ou estou errado? Identificaram isso aí? Tá certo, professor. Beleza. Agora, o outro lado é que a gente fica um pouquinho mais difícil de ver, ó. Mas o que eu tenho, ó? Eu tenho, no outro lado do VO, aqui eu tenho um terra. E a ponta aqui do VR2, ele está onde? Ó? Ele está ligado nesse terra virtual. Sacaram? Então, ó, você vai ver que o meu VO é quase igual ao R2. Quase igual por quê? Porque ele é invertido. Pô, professor, eu não vi por que ele é invertido. Porque, olha só, a ponta da seta do VO não está aqui para cima? E nesse ponto onde está a ponta da seta está justamente a bundinha do R2. Então, onde está o R2? O R2, na realidade, ó, o R2, o VR2, ó, ele está assim, ó, para baixo. Ó. Deixa eu colocar o terra aqui, ó, só para a gente ver o terra. Esse aqui é o meu VR2. Ou seja, o meu VO é menos a tensão do VR2. Então, vai ficar o quê? Ó? Quanto é que é o VR2, então? Então, ele vai ficar menos VR2, ou seja, menos a corrente I sobre R2. Tudo bem? Entenderam aqui o VR2? Esse aqui era o mais difícil, um pouquinho. Tá ótimo, então. Olha, aqui entra, então, aquela história, né, que a gente gosta, né? O I aqui corta com o I aqui de baixo. E como é que ficou o meu ganho aqui? Meu ganho, então, ficou menos o R2 dividido pelo R1. Por isso que ele é inversor, né? Então eu tenho um ganho aqui que é negativo. Tudo bem? Então eu tenho um ganho aqui que é negativo. Então você definiu R2, definiu R1, você tem um ganho aí que é menos a relação entre R2 e R1. Obviamente, para esse amplificador, o R2 tem que ser maior do que R1. Tá? Qual é a impedância? Então, já que a gente falou em impedância, eu olhando aqui na entrada, né, qual é a impedância de entrada que eu vejo aqui? Então, se no lugar do V, aqui entre o VE e o terra, eu colocar um medidor de impedância, que impedância que eu vou enxergar? Do R1? Do R1. Então, a minha impedância de entrada é igual ao do R1. E se eu colocar um medidor de impedância aqui, ó, na saída, né, o ZO, qual a impedância que eu vou enxergar? Do R2. Do R2. Bom,
Então, dependendo aqui também, esse cara serve para fazer um casamento de impedância aí também, né? Beleza? Dúvidas aqui? Então, o ganho desse cara é menos a resistência que está aqui entre entrada e saída e a resistência de entrada. Então, está aí o nosso amplificador inversor. Ótimo. Aí a gente quer um amplificador não inversor. Isso aqui acho que... Será que eu lembro de cor? Não inversor. Tá. Então, não inversor está aqui. Esse aqui vai ser o meu VO. Eu vou ter aqui a minha resistência entre entrada e saída. Ela está na entrada inversora. Na entrada não inversora vai estar o meu VE. E aqui eu tenho outra resistência. Essa resistência vai ser então R1, essa aqui vai ser minha R2. Beleza? Então esse aqui é o meu amplificador não inversor. Acho que eu acertei aqui. Vamos ver. Se estiver errado, a gente vai atrás do auxílio. Mas eu acho que é isso aí. Beleza? Então olha só o que acontece aí. O meu VO, obviamente, então o VE ele vai estar o quê? Aplicado entre esse ponto aqui e o terra. E o meu VO também está aplicado entre esse ponto aqui e o terra, né? Obviamente sempre a posição aqui, né, de referência é o terra. Bom, então o que acontece, ó? Meu VE, se eu tenho um curto-circuito virtual aqui, né? Então, se esse cara se o meu VO está numa região de amplificação, o que acontece? A tensão entre as entradas inversora e não inversora é praticamente zero, né? Ou seja, isso quer dizer que eu tenho praticamente aqui, ó, um curto-circuito. Só que é o que a gente chama de curto-circuito virtual. Por que é um curto-circuito virtual? Porque na realidade eu tenho entre esses dois pontos eu tenho uma altíssima impedância, né? Só que a diferença de tensão para que haja um VO, essa diferença de tensão tem que ser muito pouca, né? Então mesmo que a gente falou aqui, ó, né? Mesmo que a gente falou aqui. Então essa diferença de tensão é muito pouca, né? Aí é o seguinte, né? Essa tensão, ela vai ser aplicada aonde? Então, essa tensão VE aqui, ó, ela vai ser aplicada em qual resistor? No R1 ou no R2? No R2. Então, mas no R2, o que eu tenho aqui? Do R2 até, né, ó, passando aqui, o meu V é um curto aqui, beleza. Então, eu tenho um ponto do V, ó, é esse nó aqui. O outro lado do V é o terra, ou seja, é essa interligação aqui, ó. Então, ó, se você pensar no R2, ele não está... essa tensão V, parte dela está no R2, mas parte dela está no VO. Concorda? Agora, olha para o outro lado. Se o meu terra é igual, isso aqui está ligado, não está? Consegue enxergar isso aí? Não, esse terra aqui é igual a esse terra aqui, é o mesmo fio. Né? É o mesmo fio que está aqui. Ó. Então está ligado. Ou seja, este V, na realidade, ele está aplicado assim. Ó. Bateu ou não?
Beleza? Dúvidas? Encontraram esse VE aí em cima do R1? O professor então vai dizer que o retorno volta pelo terra, correto? Sim, eu tenho retorno voltando para a Terra. Como eu tenho um curto-circuito virtual aqui, ó, o que acontece? Ó? Esse ponto aqui do V está ligado com esse cara aqui. Né? Então ele está numa ponta aqui, ó, a pontinha do V, ó, ela está desse lado direito aqui, ó, do R1. E o outro ponto do R1 não está no Terra? Ou seja, está do outro lado aqui do VE. É complicado, mas assimilou? Tá, legal. Agora, ó, é o seguinte. Então, para que haja um VE aqui, né, para que haja um VE aqui, eu tenho que ter uma corrente I. Né? Eu tenho que ter uma corrente I. Essa corrente I, para que haja um V assim, ó, né, com a ponta para cima aí, ó, né, com a ponta para cima. A minha corrente, ela tem que estar apontada para a direita ou para a esquerda? Então, olha só. A pergunta é saber qual que é a direção da corrente. Então, para que haja um V nessa condição em cima do R1, a minha corrente, ela tem que ir para a direita ou tem que ir para a esquerda em direção ao terra? Silêncio total, é 0 ou 1. Opa, temos Aderaldo aí, hein? Grande Aderaldo, é isso mesmo, ó. Ele tem que ir para a esquerda. Tudo bem? Mais alguém concorda comigo e com o Aderaldo? Ô, professor, você entrou no ramo aí, eu entrei no seu time também, então eu concordo. Beleza. Então, tá fechado. A corrente vai para a esquerda, tá bom? Dúvidas? Tudo bem? Tá? Agora é o seguinte, ó. Essa corrente aqui que entraria ou sairia aqui do amplificador operacional. Como eu tenho uma resistência infinita, qual é o valor dessa corrente? Zero. 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 Isso mesmo. Zero. Né? Então quer dizer que toda a corrente que passa no R1, ela está vindo aqui, ó, né? E passando dessa forma, né? Aqui no R2. Então ela vem aqui do VO de alguma forma, está saindo aqui do amplificador operacional, passa pelo R2, né? E desce aqui e segue aqui para a esquerda até chegar no terra. Né? Então ela está saindo do amplificador operacional e está indo para o terra. Beleza. Então, isso vai fazer com que a tensão, né? Então, eu vou colocar aqui uma tensão, que é uma tensão VR2. A minha pergunta é o seguinte: essa tensão em cima do resistor R2, VR2, ela tem a ponta da seta para a direita ou para a esquerda? Direita. Direita, né? Beleza? É isso mesmo, vem para a direita. Ó. Tranquilo? Então, beleza, vamos lá. Vamos ver o frigir dos ovos aqui. A minha tensão VE, ela vai ser o quê? Ela vai ser a mesma tensão do VR1, é igual ao VR1. Ou seja, essa tensão aqui, VE, que é igual a VR1, é a minha corrente I vezes R1. Então eu tenho aí I vezes R1. Ok? Dúvidas aqui? Ok, né? Beleza? Tá ótimo então. Então, o meu VO, atenção VO.
tensão VO é a tensão que sai do terra e chega até esse ponto aqui, né? Então, esse pontinho aqui, ó, que está ligado aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Então, vê lá se você concorda comigo. A tensão VO é a tensão VR1 mais a tensão VR2? Né? Então, sai do terra aqui, ó, e vai em caminho de VO. Quem que você passa aqui, ó? Então, saindo do terra, primeira tensão, VE, ponta para cima. Ó. Aí, a outra tensão, ó, VR2, ponta para cima. Ou seja, o meu VO, que também é ponta para cima aqui, né, ó, ela vai ser o quê? Ela vai ser a tensão VR1 mais VR2. Concorda ou sem corda? Certo ou tá errado? Certo. Beleza. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? VR1, já sei o que é, tá lá em cima, é só copiar. É I vezes VR1. VR2 é a mesma corrente I vezes R2. Ora, se a corrente I é a mesma, eu vou colocar em evidência. Tenho I dividido por R1 mais R2. Tá aqui tudo bem? O que a gente quer agora? Eu quero saber o meu ganho. Meu ganho é o quê? É a tensão de saída, VO, dividido pela tensão de entrada, V. Meu VO eu já tenho lá. É I que multiplica o R1 mais o R2. O meu V eu também tenho. Ele é I que multiplica o R1. Né? Multiplica o R1. E aí vem a famosa, ó, corta aqui, corta lá. Quem que eu tenho aqui? Meu ganho aqui vai ser o quê? R1 mais R2 que divide R1. Tem uma outra forminha aqui que eu faço o seguinte, ó. Ele vai ficar R1 dividido por R1 mais R2 dividido pelo R1. Ou seja, o meu ganho aqui ele vai ser 1 mais R2 dividido por R1, né? Por quê? Porque R1 dividido pelo próprio R1 é 1, né? Então, esse cara aqui, esse termo aqui é 1. Né? E, obviamente, saiu aqui o meu ganho 1 dividido por R2 mais R1. Beleza? Você vê que o ganho é positivo, ou seja, então ele é não inversor, né? Então o inversor ó, tinha um negativo aqui, ele invertiu o sinal. Esse cara aqui não inverte o sinal, né? Não inverte o sinal. Então o ganho dele é 1 mais R2 dividido por R1. Como o R2 e R1 né, são números positivos, eu não tenho como ter um ganho aqui negativo. Então isso aqui sempre vai ser positivo. Ok? Dúvidas? Beleza? Vamos ver se o pessoal entendeu agora. Se eu pegar o VE e colocar um medidor de impedância aqui, essa impedância de entrada. Qual a impedância que eu vou ver aqui na entrada? Qual a impedância que a gente vai ver aqui na entrada? R1. Exatamente, R1. Né? E se eu olhar aqui para o VO e colocar
impedância que eu vejo aqui na saída. R2. Mais Mas R1, professor, pega as duas impedâncias? pega as duas, porque ó, ele vem do terra e de um ponto do terra tá aqui, ó. E começa aqui, ó, que é o ponto do R2. R2 está em série com R1 porque é a mesma corrente que passa neles. Tá, entendi. Né? Resistores em série soma as resistências. Tá? Então o ZO que ele vê aqui é justamente a soma de R1 mais o R2. Certo. Agora, o que ocorre aí? Então tem um amplificador com ganho 1 aqui. Ou seja, a gente chama esse amplificador de amplificador seguidor de tensão. Então, o que é um amplificador seguidor de tensão? A tensão que entra é a tensão que sai. Ele é derivado desse cara aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou pegar esse cara aqui. Vou copiar ele. E para a gente entender, eu vou copiar outro cara que é esse cara aqui. Ó. Perdão. Aqui, ó. Aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu apago alguma coisinha aqui. Tá, beleza. É o seguinte, então, olha só. Qual que é a ideia aqui? Então, esse seguidor de tensão, eu quero que a tensão que entra seja a tensão que saia. Né? Então, a tensão que entra seja a tensão que saia. Então, se o meu sistema, né? Qual que seria o meu ganho desse cara? O meu continua sendo VO sobre VI. Se a tensão que entra é igual à tensão que sai, né? Então eu vou ter a tensão VI dividido pela própria VI, ou seja, esse cara é igual a 1. Ok? Sem novidade, né? Então eu quero isso. Eu já falei, ó, eu quero um amplificador seguidor de tensão, ou seja, eu quero um amplificador com ganho 1. Agora, olhando para esse cara aqui, e olhando para esse cara aqui, o que tem a mais no ganho de cima que não tem embaixo? Então, ó, Você fala, o 1, professor? um tem, né? Tem em cima e tem embaixo. Agora, ó, esse cara aqui, ó, ele tá sobrando, né? Então, eu quero que esse cara aqui faça o quê? Que ele vire 0. Aí eu coloquei bem colorido para a gente poder, né? Poder falar, ó, esse cara aí tem que ser 0. Né? Esse cara aí tem que ser 0. Então, para esse cara ser 0, né? Para esse cara ser 0, meu R2, né? Ele tem que ser quanto? Então, para R2 dividido por R1, você tender a 0. O R2 dividido por R1 tem que ser quanto? Vamos lá, deixa eu clicar aqui, ó. 0, né? 0 dividido por qualquer coisa, esse cara é 0. Tá? E agora um pouquinho mais difícil, o meu R1, para que esse cara aqui, né? Mesmo se eu tiver um R2 aqui, para que esse R1 aqui, ó, para que ele faça essa divisão aqui, tender a 0, o R1 tem que tender a quanto?
Então, a pergunta é o R1. Para quanto tem que tender o R1 aqui para que essa divisão, R2 dividido por R1, tenda a zero? Esse R1 aí tem que ir para quanto? Tcharam. Não dá para colocar um número, né? É mais difícil. O pessoal está digitando, né? Eu estou esperando você digitar. Pode digitar. Então, ó, vamos supor assim, Ademir. Vamos supor assim. Vamos supor que o meu R2 ele seja igual a 1. E vamos supor que o meu R1 seja também igual a 1. Então, a divisão R2 dividido por R1 vai ficar igual a quanto? Se R2 é 1 e R1 é 1, essa divisão dá 1. Concorda? Beleza? Sem dúvida, né? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar o R1, e eu vou fazer ele diminuir. Então, o R1, eu vou mudar ele. Eu não vou fazer ele igual a 1. Eu vou fazer ele igual a 0,1. 0,1 ohms, tá bom? Agora, se eu fizer ele igual a 0,1, o R2 dividido por R1 vai para quanto? 1 dividido por 0,1. Então, eu diminui o R1. Tá? Aí o R2 dividido por o R1 vai para quanto? Vai para 10, né? Aí, ó. Tem gente que já percebeu aí, ó, né? Como é que tem que ser, né? Então, o Antônio já deu uma sacada na coisa. Ou seja, se eu for diminuir esse cara, a divisão aqui faz o quê? Ela cresce. Então, vamos no lado contrário. Eu vou pegar o meu R1 e vou fazer ele igual a 10. Se eu fizer ele igual a 10, o meu R2 dividido por R1 vai para quanto? O R2 continua sendo 1. O R2 continua sendo 1. O meu R1 foi para 10. R2 sobre R1 foi para quanto? Igual a 1. Ou seja, ele diminuiu, né? Então, deu para sacar que se eu aumentar esse cara aqui, a minha divisão aqui vai diminuir? Se eu colocar esse cara igual a 100, ele vai para 0,01. Se eu colocar igual a 1000, vai para 0,01, né? E assim vai. Quanto maior o R1, menor vai a divisão. Então, qual é o R1 que a gente precisa ter aqui? Para que ele tenda a zero, a divisão, esse cara tem que tender a infinito. Beleza. Então, beleza. Agora eu vou pegar o meu circuito lá. E o R1 vai ser infinito, né? Vai ser infinito. O R1 vai ser infinito. Eu vou desenhar lá. Tá aqui, ó. A minha entrada ainda tem que ser por aqui. Então eu tenho aqui um VE, né? Tenho a minha saída UVO. E vou fazer aqui a minha ligação. Então aqui eu tenho o meu R2. Aqui eu tenho o meu R1. E aqui eu tenho o terra. Beleza. R1 tendendo ao infinito. Eu troco esse cara aqui pelo quê? Se o meu R1 eu vou colocar ele infinito. Pelo que eu vou trocar ele? Por um circuito aberto ou por um curto-circuito? Se R1 é infinito, eu vou trocar o R1 por um curto-circuito ou um circuito aberto? Um curto-circuito, professor. Ó, o meu R1
resistência de um curto-circuito? É infinito, professor. O curto é considerado como infinito. Então, olha só. A resistência é a oposição de passagem de corrente. Então, uma resistência zero, ela não se opõe à passagem de corrente. Quem é que não se opõe à passagem de corrente? Um curto-circuito ou um circuito aberto? Nesse caso aí é aberto. Então, o meu R1 é aberto, concorda? Aqui, ó. Então, eu vou trocar aqui o meu R1 por um circuito em aberto. Vou deixar esse cara aqui, mas depois eu corrijo ele. Tá. E o R2, eu vou trocar ele tem que ser zero, né? O meu R2 tem que ser zero. Então, eu vou trocar meu R2 pelo quê? Por um curto, né? Ó. Então, meu R2 vai sair daqui. Então, vamos desenhar esse cara aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, o quê? Um curto-circuito daqui, ó. E aqui está o nosso seguidor de tensão, ó. Esse cara aqui, ó. Beleza?